essa coisa da falta de sensibilidade, da falta de sacação do pai, às vezes da mãe também, ou às vezes dos dois, é uma espécie de herança que vai passando. Não pensem que porque vocês tiveram uns pais legais, que isso é a maioria do que acontece aí por fora. Se nós fôssemos fazer enquetes, como, por exemplo, tem uma enquete da qual eu também falo na peça, foi feita, e essa enquete é muito legal de consultar, uma enquete foi feita com 40 mil homens sobre vida sexual. Imagina fazer enquete com homens sobre vida sexual. Né? Se as enquetes femininas já colecionavam um monte de fantasias e mentiras, as dos homens, então, deve ser, né? Devem ser completamente inventadas. Mas tem um dado muito interessante, dois dados interessantes. 20% dos homens até... Aliás, 40% dos homens até 17 anos se sentem sempre solitários. 20% dos homens reconhecem que a masculinidade que ele tem como ideia vem do pai, mas só 8% desses homens já falaram com o pai sobre isso. E o dado mais terrível é que os homens levam, em média, 20 anos para denunciar um abuso. 20 anos. Essa é a média. Então, isso tudo... Está vendo que isso tudo faz parte do mesmo caldinho? Mesmo cadinho, onde existe um caldinho. Né? Faz tudo... Nós estamos diante, eu vou ficar defendendo a peça, mas nós estamos diante de uma reprodução, um decalco de uma masculinidade perversa, uma masculinidade nociva, tóxica, que vem se arrastando, e depois eu vou ler o outro paper, que vem se arrastando por milênios. Milênios. E que, assim como são instrumentos de opressão, são instrumentos de opressão para aquele oprimidinho também. O menino. Tô bem. Tô bem. Que são dois trechos da Carta ao Pai, do Kafka. E a barra é pesada. A barra é muito pesada. O Kafka escreveu uma longa carta ao pai, de 40 páginas, e nunca a enviou. Depois de morto, não se sabia da existência dessa carta. Depois que foram vasculhar as coisas dele e bastante tempo depois, encontraram a carta ao pai. Nós usamos como uma espécie de ilustração na peça, e eu falo isso. E eu quero usar dois trechos. A primeira é sobre essa falta de diálogo. Não é assim tão leve como nesse livro que o Fischer acabou de citar, mas é assim, ó. Seja como for, éramos tão diferentes e nessa diferença tão perigosos um para o outro, que se alguém por acaso quisesse calcular por antecipação, como eu, o filho que se desenvolvia devagar, e tu, o homem feito, se comportariam um em relação ao outro, poderia supor, essa pessoa, que tu simplesmente me esmagarias sob os pés, a ponto de não sobrar nada de mim. Essa é a primeira. E a segunda parte... O que sempre me foi incompreensível foi a sua total falta de sensibilidade para o sofrimento e vergonha que o senhor podia me infligir com suas palavras e julgamentos. Era como se o senhor não tivesse noção do seu poder. Ele fala aqui de uma história em que aparentemente é uma história verdadeira, que ele acordou o pai para pedir um copo d'água numa noite de inverno. E o pai pega o menino, leva até a varanda da casa, na neve, fecha a porta e deixa o menino lá. E depois o adulto escreve: por muitos anos sofri com a atormentante fantasia de que aquele homem enorme, o meu pai, a maior autoridade, praticamente sem motivo algum,
viria à noite tirar-me da cama e me carregaria até a varanda, e isso significava que eu não era nada para ele. Não cheguei a ficar arrepiado. Esse é o texto do Kafka. É usado na peça porque há momentos desse nível de cobrança do filho, e o filho lembra do que o pai dizia, né? Esse filho aqui também ele tem alguma noção.